tipo de parto que eu vou ter? Essa é a grande dúvida de quando a gente está grávida. Meu nome é Cris Carvalho. É um prazer estar falando sobre maternidade com você. Eu vou estar compartilhando a minha história pessoal de como que eu tive 4 partos, 5 gestações, mais 4 partos. E por que que eu escolhi o tipo de parto natural, o parto humanizado, o parto Le Boyer. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, né, que tem 28 anos, em 1993, né, passa rápido, né, gente? Quase não se falava muito sobre os tipos de parto. Era o parto vaginal e o parto cesárea. Mas eu comecei a pesquisar. Então, uma das coisas que são legais, assim, quando a gente está grávida, é você poder ter a informação. E hoje, com a internet, graças a Deus, você pode ter informação de tudo. Não ficar só à mercê de uma informação, de uma fonte de informação. Então, eu comecei a pesquisar sobre tipos de parto e como esse parto poderia afetar no estado emocional e da saúde da criança. Então foi aí que eu comecei a buscar partos naturais, né? O parto, e cheguei ao parto Le Boyer. A gente fala assim, vai nascer normal ou com cesárea? Geralmente é assim. Então a gente tem o parto vaginal natural, você tem o parto vaginal induzido e você tem o parto humanizado. E o que é o parto humanizado? É uma forma da criança vir ao mundo de uma forma menos traumática possível, tá? Porque ela tá saindo de uma vida intrauterina e nascendo para uma vida externa. E óbvio que a cesárea, ela era feita, né? Se você for ver o histórico, né, da cesárea, lá no tempo egípcio era feito somente com mulheres que já tinham falecido. Então, para salvar a vida do bebê, eles começaram a ver uma forma de abrir a barriga das mulheres. E assim, você vai vendo toda a história do parto. O parto cesáreo ele foi feito para emergências. Só pelo comodismo, pela falta de conhecimento, até mesmo, né, do sistema que faz com que as mulheres tenham pouco conhecimento ou tenham pavor, né? Eu vou sentir dor, eu vou isso, vou aquilo, ou seja. Então é importante que você entenda que nós fomos feitas para parir. Mulherada, é verdade, a gente foi feita para parir. E é por isso que a gente está aqui até hoje, né? Vivendo. Deus nos fez assim porque a humanidade, espero que você esteja ouvindo, porque entrou uma musiquinha aqui. A maternidade está aí. Então, assim, você entender sobre parto, o primeiro livro que eu li sobre parto, eu não sei se esse livro está disponível, depois eu posso deixar aqui nos comentários, é Um Parto Ativo, de Janete Balascas. Ela foi precursora desse forma do bebê vir ao mundo, né, que se tornou uma opção de parto, para que a gente tivesse mais contato com o pai, com a mãe, né? E o parto ativo é um guia completo, assim, para mulheres, foi o que eu li, uma bíblia de parto, assim, né? Que promove o respeito ao processo natural. E aí, remetendo, por que eu fui buscar esse tipo de parto? Quando eu estava no ensino médio, que antigamente falava 2º grau, eu vi um documentário de partos, né, numa tribo indígena, onde as índias iam ter parto de cócoras na beira do rio. E isso ficou na minha mente. Aí eu comecei a questionar, eu falei, gente, por que a mulher sempre pariu? Então deve ter uma forma mais natural de se vir ao mundo. E foi aí que eu cheguei até esse livro, e desse livro me abriu para conhecer o Frédéric Le Boyer, que é uma técnica de nascimento criada pelo esse médico francês, onde ele fez muitos estudos científicos para amenizar a chegada de forma menos traumática ao mundo, inclusive na parte emocional, tá? Então é importante que você conheça o movimento que a mulher foi feita para parir e que a gente não pode ficar só à mercê do médico. Por exemplo, a minha médica inicial obstetra não fazia esse tipo de parto. E até eu conseguir chegar ao médico que fazia um parto natural, humanizado, eu fui através de quem você conhece. Hoje, com a internet, fica mais fácil de você conseguir na sua cidade, na sua região, um médico que faça esse tipo de parto, um parto mais humanizado, um parto que realmente ele te dê certeza. Lógico, existem pouquíssimas formas de complicações, sim, mas a maioria de nós fomos feitas para parir. Então, se você entende o seu corpo, se você entende o processo da gravidez, o processo do feto, tudo que está acontecendo, você pode sim escolher uma forma menos traumática para você como mãe e para o bebê também, tá? Então, assim, o que se
fala no método Leboyer, que até a exposição da luz, né? Imagina lá tudo escurinho, tudo quentinho, então um ambiente mais tranquilo. Então, no meu parto eu preparei a música, o ambiente com luz, com cromoterapia, uma coisa bem natural para que fosse menos traumático, né? O ambiente, né, não tão gelado, porque lá é quentinho. Então, ele foi estudando essa parte de como a criança se sentia mais acolhida. Inclusive, antigamente não ficava perto da gente, né? A criança escutar o coração da mãe, que é o que ele escutou o tempo todo, ouvir a voz, porque ele compreende e conhece a voz, né? A pele da mãe, o coração da mãe reduz, né, aquela dor da morte intrauterina, né, para que ele possa. Então, existem riscos comprovados da cesárea que o sistema não fala, porque existe um objetivo, além da praticidade, além dos custos, enfim, de se ter cesárea. Mas é muito difícil você ver algum médico falando dos riscos da cesárea, né? Então, um dos riscos, infecções no útero, contaminação hospitalar, incisão no trato urinário, hemorroidas e lesões nos órgãos, hemorragias e lesões nos órgãos abdominais, reações à anestesia, complicações respiratórias, formações de coágulos sanguíneos, aumento do tempo de internação hospitalar e da recuperação, os riscos para os bebês, lesões acidentais durante a cirurgia, acontecem muitas, dificuldades respiratórias decorrentes da alta falta de compressão durante o parto vaginal, possíveis complicações decorrentes da prematuridade, caso a cesárea seja agendada no tempo, né, que a criança não está completamente, né, pronta para nascer, e alguns riscos imediatos e impactos negativos a longo prazo, como maior risco de complicações em gestações futuras e problemas na amamentação. Tá? Então, tudo isso, né, é um ponto importante com base em avaliações cuidadosas e informações que você busca ali para escolher. E geralmente hoje, como o sistema faz isso, né, ele alavanca essa questão, a mãe fala, eu não quero sentir dor, eu quero, né, entrar lá e ter o filho. Mas não entende que até processos emocionais e até, né, questões aí de vínculo, demora-se mais para a amamentação, um vínculo do elo com a criança. Então, tudo isso, quando a gente estuda, né, a gente como mãe, a gente quer o quê? Lógico, depois que nasce, nasceu, não importa a experiência do parto, mas se você entende o processo do antes e o que pode acarretar no depois pelo tipo de parto que você escolhe e você tem a informação correta, você vai ter mais opções, não existe só uma opção. Você pode escolher a opção de vir ao mundo. Inclusive, na vida adulta, esses estudos comprovaram que a ansiedade, depressão também pode vir de parto. E outros, você pode estudar aí, tem várias coisas que são provenientes dos tipos de parto. Então, a mãe escolher e ser apoiada pela sua decisão, né? Você tem que sentir no seu coração como é que você quer que seu filho venha ao mundo, como é que vai ser uma gravidez, um parto menos traumático. Gente, eu vou contar a minha experiência. A minha primeira filha eu decidi ter parto humanizado, Leboyer. A primeira filha foi a mais trabalhosa, serão 22 horas de trabalho de parto, tá? Mas o parto não é assim, você entrou em trabalho de parto, vai nascer. Não, tem todo um processo, você tá lá fazendo o seu pré-natal, os exames, né, no final mais próximos, e estourou a bolsa, e eu fui esperar todo o processo, né, para que a criança possa vir ao mundo. O segundo filho, exatamente, foi dessa forma, né? De uma forma muito linda também, né? Com música, com a família, num ambiente muito gostoso, né? Eu não tive partos em um hospital, eu tive numa clínica natural de parto que na época tinha, e depois eu tive em casa, né? Com orientação do médico. E foi super tranquilo. As pessoas falam, mas é um risco. Não, gente. Se você tá saudável na gravidez, se você não tá com problema de pressão, se tá tudo ok, o médico tem como avaliar. Né? E se tiver alguma emergência, óbvio, vai ter uma emergência próxima, mas é muito raro, mas o sistema ele evita isso, né? E eu não tô aqui para questionar o sistema, mas eu tô falando da minha experiência pessoal. Você vai ter a sua experiência pessoal. E foram partos maravilhosos, lindos. O meu filho Gabriel nasceu, fui entrevistada, né, pela GNT, pela Mãe de Companhia, perguntando se poderia a produtora e o cinegrafista e a equipe assistir o meu parto. Então foi transmitido na TV,
lindo, todo mundo chorou, a cinegrafista chorou, a produtora chorou, as enfermeiras choraram, todo mundo, por quê? Porque foi um parto muito lindo, muito emocionante, como todo parto. Mas você ver o encaixe da natureza, como Deus fez as coisas tão perfeitas, né? O colo do útero, a criança, é um trabalho entre a mãe e o filho ali, é um negócio divino. E tem um momento certo de chegar, não queira adiantar a sua gravidez, porque vai ter o momento certo. Eu tô falando aqui da minha experiência pessoal. Lógico, né? Se o médico optar lá, tudo bem, mas você pode esperar, você pode estar saudável, não tá tendo sofrimento, nada. E parar desse terror médico que hoje colocam, que você tem isso, você não pode ter parto, porque seu quadril é pequeno, porque é isso, porque tá em risco. Meu filho Gabriel, como eu falei, ele nasceu com 2 voltas no cordão umbilical, tranquilo, parto, né, de cócoras, natural, né? Relaxei na banheira, quase nasceu na banheira. Mas eu optei por partos de cócoras, então foram os 4 partos assim, de forma natural, sem anestesia, sem cirurgia, sem corte, sem ponto. Gente, é uma coisa incrível. Você como grávida, você tem um parto e você já tá lá, né? Não tá toda dependendo de alguém, você já levanta, você já tá ótima, né? Então você vê como que a natureza perfeita, como Deus fez tudo encaixado, a natureza tão perfeita. Então, procure conhecer o seu corpo, conhecer a gravidez, conhecer como é que funciona todo esse processo divino que é gerar uma outra vida dentro de você. A minha terceira filha nasceu no quarto dela e acabou sendo um parto feito por mim e por mim, né? Porque é a mulher que faz o parto, né? E meu esposo ajudou junto com os irmãos, a minha irmã e a assistente da época que trabalhava lá em casa. Estourou 3 horas da manhã a bolsa. E quando foi 6 horas da manhã eu liguei pro médico e ele falou, lá para as 10 horas deve nascer. Eu falei da contração, só que ele teve um acidente, né, na rodovia e ele ficou lá preso e eu tô vendo que a contração, falei, ele não vai chegar a tempo. Então, chamei a família, falei, ela tá coroando, vai nascer agora. E fomos pro quarto e foi a coisa mais linda vendo a família receber a Bruna ali de uma forma tão emocionante, tão gostosa, com tanto amor, com harmonia, naquele clima calmo, sem barulho, né, com a família ali com muito amor. E aí eu fiz o pós-parto, né? Pedi pro meu marido, olha, me coloca aqui na cadeirinha de amamentação e fui dando as instruções. Olha, pega na terceira gaveta, né, a touquinha, pega o coeiro, a manta para aquecer, pega ali a bombinha, né, para aspirar o narizinho, até o médico chegar. E ela já foi aqui, eu olhei para ela, falei, ela já olhou, percebeu, já estava amamentando. E é uma coisa toda do processo que você sente com calma, sem aquele corre-corre, sabe? Você pode sentir a presença de Deus ali comandando tudo. Porque a gente pensa que tem um controle, mas na verdade Deus já fez todas as coisas, né? E aí, você olhando aquela coisa linda, que é uma vida, até emociona, né? Uma vida ali que você gerou, né? Que é uma coisa divina. E aquele momento com a família, depois o médico chegou, meu marido cortou o cordão, então aí já tava lá respirando entre o cordão, sem chorar. Olha, a coisa mais linda, né? Depois os meus filhos vendo a experiência da placenta saindo, entendendo o processo, e a gente vê, nossa, é natural, né? Isso é a formação do ser humano. Então, procure conhecer o seu parto. Se quiser, deixa um comentário aqui. Se quiser receber os detalhes, né? Porque tem muitas histórias, o vídeo vai ficar muito, muito longo, mas muito legal. E o quarto filho, porque eu perdi um, né? No terceiro mês, né, de gravidez, que foi antes da Bruna, mas o quarto filho todo mundo vai nascer rápido. Não foi tão rápido, mas também foi da mesma forma, de uma forma natural, humanizada. E, gente, você tá recuperada, não tem ponto, não tem nada, e você tá ótima. E essa foi a escolha, né? Então, tô compartilhando aqui que o tipo de parto, né, não se sinta culpada, eu não consegui fazer assim, não. O melhor parto é aquele que você consegue. Eu sou dessa, não sou radical, assim, não pode, não, mas procure fazer escolhas com informação, baseadas em fatos e informações corretas, que você foi feita para parir, senão não estava aí, né? A humanidade estando aqui, eu e você aqui hoje, vendo esse vídeo. Então, escolha o melhor parto que você possa ter, mas com conhecimento. Não delega, não deixa só na mão de uma pessoa para falar, você não pode, você pode. Não, é fazer o melhor parto que você pode. E a informação nos leva às decisões melhores, né? Tanto para você, tanto para o bebê.
mas que o mais importante é que ele venha ao mundo de uma forma com amor, com saúde, e que você possa ter esse elo de mãe e filho de uma forma mais calorosa, mais harmônica e com muito amor. Espero poder ter ajudado. Depois eu vou estar falando no próximo vídeo sobre amamentação, sobre organização, de como a gente se vira como mãe e como é receber um recém-nascido e depois falar lá na frente dos filhos, da educação, de criação, né? Porque nós estamos no mês da maternidade, eu resolvi fazer esses vídeos aqui para compartilhar com você que é mãe, para você que está grávida ou esperando os próximos filhos, né? Então não deixa de dar o seu like aqui. Já ativa o sininho, porque assim que eu lançar o outro vídeo, você vai ser a primeira a receber. E já compartilha com uma mãe ou com uma grávida que também tá igual você, não sabe que tipo de parto fazer. Quem sabe eu posso estar inspirando, como eu inspirei outras mulheres. Eu inspirei até uma médica que não era médica, se formou em médica para trabalhar com obstetrícia quando ela viu o meu documentário na GNT. Então, quem sabe você pode ser aí a mudança, né, da sua gravidez, do seu parto na sua vida. Que Deus abençoe você imensamente e que a sua família seja extremamente feliz e abençoada. Tchau, tchau!